espirituais, com a salvação de vida eterna que só vem do Senhor, dos altos céus. Quando nós olhamos para João capítulo 8, 32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, 6, nós sabemos disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus estava dizendo: eu estou aqui nessa terra, mas eu não sou dessa terra. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. Para nós irmos até Deus, tem que reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o único Salvador da humanidade. O trecho que lemos aqui de Mateus capítulo 27, primeiro: o povo formou conselho para matar o Senhor Jesus. Quando forma conselho, leva eles, irmão, a Pôncio Pilatos, este homem que era para ser honrado, infelizmente não foi honrado no meio desse povo, porque quiseram a destruir, quiseram matar o mestre. Mas o Senhor Jesus Cristo, irmão, Ele continuou na posição, Ele continuou fazendo a obra. E a Bíblia nos diz, em que o trecho que lemos da palavra do Senhor, que formaram conselho a tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos aqui ainda no Mateus capítulo 26, começando no 69, Deus, Ele antes, irmãos, Ele, como é onisciente, onipresente e onipotente, Ele chama os seus discípulos e Ele começa a formar e dizer as suas palavras o que iria acontecer, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele já sabia da morte dele, que estava tudo preparado antes que alguém houvesse de abrir a boca e falar. Então, quando Jesus, Ele reúne assim, irmãos, todos os seus discípulos, o Senhor Jesus chega a dizer: olha, aqui no meio da gente há um que há de me trair. Os discípulos todos preocupados, diz a Bíblia que começa a dizer um por um: mestre, ou rabi, porventura sou eu? E ele diz: olha, aquele que há de me trair é aquele que receberá o bocado molhado. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus molhou um bocado molhado e colocou aonde? Na boca de Judas, o que há de trair. E aí, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele chega a dizer que um que há de trair, que ia receber o bocado molhado, a Bíblia nos deixa claro, e aí dá para nós entendermos que Judas, o que ia trair Jesus, ele pegou o bocado molhado, e aí ele poderia ter um aviso do mestre e voltar enquanto há tempo. Mas só que o nosso Jesus tinha que morrer, diz a Bíblia, para que se cumprisse a Sagrada Escritura, porque a Bíblia nos mostra, através de cada profeta, que iria vir um do rebento de Davi, de Jessé, que iria esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Que iria destruir as obras de Satanás. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não ensinou a matar, a roubar e a destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Deus. Então, Jesus se manifestou para desfazer as obras das trevas, que é Satanás. Mas nem sempre Jesus era bem recebido onde andava. A Bíblia chega a dizer que o profeta não tem honra na sua pátria. Jesus de Nazaré, Ele é o Nazareno. Jesus, Ele teve que ser expulso de lá. Por quê? Porque Ele fazia a vontade de Deus. E aí, irmãos, muitas das vezes nós não somos bem entendidos por viver a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz, de Atos dos Apóstolos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós devemos crer em nada mais a não ser no Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí o trecho nos diz, irmãos, que quando aqui Judas, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E aí quando ele pega aquelas moedas de prata, e ele vê que está tudo preparado para o cenáculo da morte de Jesus acontecer,
fazer. Quando ele vê que tudo isso, ele pega, diz a Bíblia, as 30 moedas de prata e vai lançar aonde? Na parede do templo. Diz a Bíblia Sagrada que as 30 moedas de prata, ela caiu, se espalhou e as pessoas começaram a juntá-lo. E diz os príncipes chegou a dizer: olha, não vamos colocar esta moeda de prata no cofre para oferta, sabe por quê? Porque esta moeda, ela é de sangue inocente. E diz a Bíblia que eles ali pegaram as moedas e compraram um campo. Que campo foi esse? O campo foi um campo que estava sendo direcionado ali, irmãos, para quê? Para que ele fosse comprado o campo, irmãos, de a poder colocar quem? Colocar o povo estrangeiro quando morresse para ser sepultado. Acharam melhor dessa forma. E que campo era ele? Era o campo do oleiro. Comprou um campo de oleiro. E aí, irmãos, o que eu trago da parte de Deus para mim, para nossas vidas nessa noite, o que temos que fazer é enquanto estamos de pé, o que temos que fazer é enquanto estamos vivos, o que temos que fazer é enquanto Jesus está nos dando alerta. O que temos que fazer e continuar é na presença do Mestre, porque Ele está conosco. A palavra de Deus diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Então, irmãos, estar na presença de Deus não é apenas colocarmos uma roupa, se assim arrumar e estar indo para a igreja e dizendo que está na presença de Deus, porque Judas também estava junto com Deus. Judas ele estava, e sendo que um discípulo do Senhor, mas ele desobedeceu a voz, a palavra do nosso Deus. Que lembra de Caim e Abel, o primeiro homicídio no livro de Gênesis. Deus pega e pergunta para o seu irmão: Caim, aonde está o teu irmão? E ele diz: porventura sou eu guardador do meu irmão? O Senhor, irmão, diz: olha, o sangue do teu irmão clamas a mim. O sangue clamou na terra, irmãos. Por quê? Porque é sangue inocente. Muitas das vezes nós vimos, o aviso está para chegar no nosso ouvido da parte de Deus, e nós temos que deixar descer o coração. Deus também chamou Caim e Abel naquela disputa. Deus falou aos dois, porque cada um queria ofertar e ajudar na casa do Senhor. E de repente Deus falou para o seu servo: olha, o pecado já está na porta. Já está na porta, irmão, do coração. Então aqui, irmãos, o homem, por direito de natureza, que ele nasceu como homem, ele nasceu em carne, ele pode ter o direito de pecar, mas a Bíblia ainda diz: vem como estais, mas a Bíblia não manda ficar como está. A Bíblia nos diz que a palavra, ela nos limpa. A palavra, irmãos, de Deus, ela é um refrigério para nossas vidas. Todo aquele, diz assim a Bíblia Sagrada, em João capítulo 11, 25, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverás, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então, irmãos, Judas, infelizmente, o trecho que lemos diz que ele se arrependeu, ele jogou as 30 moedas de prata, foi o valor, irmão, que deram ao nosso mestre, e ele se saiu e foi ao encontro de quem? De uma forca, porque para ele a vida não tem mais sentido, para ele não tinha mais solução, porque ele andava com Jesus, ele traiu Jesus, e agora para ele o fim era o quê? O pecado, para ele, tinha destruído, acabado com a sua vida, e ele achou que por bem pudesse se enforcar. Mas aí o que é que o diabo faz? O nosso adversário da nossa alma, ele faz com que eu e você venhamos pecar diante do Senhor. E quando pecamos, irmãos, ele agora diz que não tem mais jeito para a nossa vida, que o único jeito que tem é a morte. Mas ainda há uma solução. Não está tudo perdido. Se nós se reconciliarmos, se nós se arrependermos de
se nós temos um coração aquebrantado diante dele, se nós reconhecermos os nossos pecados, Deus ele nos abraçará novamente. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Nós não podemos, irmãos, viver no pecado. Porque graças a Deus que esse povo aqui está liberto. Esse povo aqui aceitou Jesus Cristo. Então por isso, pela misericórdia e grandeza do nosso Deus, Ele nos abriu a visão que estava tapada. Nós não tínhamos uma visão espiritual, irmão, porque a visão nossa era muitas das vezes igual a de Judas Iscariote. E qual foi a visão de Judas? Judas aqui, a visão de Judas foi o quê? Ele estava ligado apenas no bem materiais. Ele estava ligado aqui a vender Jesus. E aí, como foi para ele entregar o mestre? A Bíblia nos diz bem claro que o Senhor Jesus Cristo estava reunido com os seus discípulos. E Judas, para entregar Jesus, para que não chamasse a atenção, que não houvesse um alvoroço da parte dos demais, Judas, ele propôs no seu coração, com os traidores que lhe compraram por 30 moedas, que ele iria até Jesus e daria um beijo na testa. Ele disse: aquele a quem eu beijar, este é Jesus. Irmãos, o beijo traidor foi o beijo de Judas. Mas, para a glória de Deus, o nosso Jesus morreu. Como o irmão Jesus morreu, é para a glória de Deus. Porque a nossa vitória não foi na morte, mas a nossa vitória foi no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Então, irmãos, feliz é aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada, ela é completa. Tudo que nós precisamos, nós achamos na palavra